Mais um episódio saindo do forno e hoje eu tô recebendo uma das maiores feras do mercado óptico. Daqui a pouco vou mostrar pra vocês quem é. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, já deixa aí marcado para você receber todas as notificações. E meus amigos que estão aqui no estúdio me ajudam a receber daquele jeito, como sempre, a fera da ótica, Juliana Pontes, irmão. Pontes, é? Pontes, aí sim, Pontes. Bem-vinda, minha amiga, ao mais um episódio aqui do RhinoCast. Vai ser uma honra bater esse papo com você, tenho certeza que tem muita coisa a somar. Antes de mais nada, deixa eu só apresentar aqui nossos patrocinadores. Pronto. E aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá bom? Tá bom. Show de bola? Ó, você que tá aí nos assistindo, deixa eu chamar aqui a atenção para algumas pessoas especiais, algumas empresas especiais. Primeira delas, TH Motos-K, parceiraça nosso aqui. Segundo, GB Designer, empresa top do meu amigo Gilvan. Outra, Top Case, Rony, aquele abraço, tamo junto, tá bom? Outra coisa é a Sonar Inside Sales, para você que quer vender ainda mais, fazer anúncios, implementação de CRM, tá bom? Outra coisa é Facilita Consórcio, você quer fazer o seu consórcio, é com a Facilita, com o Júnior e também a empresa da Juliana, a Óticas Oculares, né? Então, tamo junto, vou falar mais na frente de todo mundo aqui mais uma vez, acompanha tudo e vamos pro melhor episódio que você poderia assistir sobre óticas, é hoje com ela, a fera. Mais uma vez, muito bem-vinda, Juliana, que honra ter você aqui. Já Obrigada. de antemão, se apresenta para todo mundo, fala quem você é, como é que você chegou até aí, conta pra gente. Quem é a Juliana, minha amiga? Bom, muito obrigada, né, inicialmente, pelo convite. Sinto-me lisonjeada. O meu nome é Juliana Pontes, eu tenho 35 anos e iniciei nesse ramo de ótica já faz um tempinho, sabe? Apenas 19 anos que eu estou nesse mercado. Como empresária mesmo, eu estou há 7 anos, que foi quando eu abri a minha primeira loja. E estou aqui na luta diária, sempre buscando conhecimentos, sempre tentando trazer o que há de melhor no mercado óptico, né, dando sempre atenção ao ser humano e não à venda. E eu amo o que eu faço, sou deslumbrada, sou também optometrista e eu acabo fazendo os exames, né, faço os exames de vista na empresa. E gosto muito dessa atividade também. Então eu sou duas em um. Eu sou a empresária e também a optometrista. Legal, show de bola. Juliana, me conta uma coisa. Pra quem tá te conhecendo agora a primeira vez, como foi que você caiu no mundo das óticas? Foi sempre ali no início, já foi ótica ou tu já traçou outros caminhos? Como é que foi? Conta pra gente. Não, Rafa, desde os 17 anos que foi me apresentado esse segmento e desde então eu só faço isso. Comecei de porta em porta, fazendo captação, né, de porta entregando panfletos dentro das casas, conversando com as pessoas. Depois disso, eu fui para a loja. Lá no meu interior, fui trabalhar em uma loja, não deu muito certo, vim para Fortaleza, foi quando realmente eu comecei a trabalhar, a ter mais especializações, né? Fui para um laboratório, trabalhei 6 anos em um laboratório e lá foi a minha principal escola, né? Depois disso, eu saí e fui trabalhar de novo no atendimento da ótica, dentro da empresa. Lá era eu e um cônjuge, né, que eu tinha. E assim, comecei a fazer optometria. Nesse meio tempo, fiz optometria, me formei em 2014. Até então, eu só era funcionária, né? Eu ajudava ele dentro da loja, mas não era como proprietária. Eu não tinha essa autoridade, né? Não tinha autoridade nenhuma como empresária. Certo, então segura. Certo. Então o início entrou no mercado, começou a ser ali literalmente empregada CLT, sim. Mercado óptico, desde então. E foi trilhando seu caminho, passo a passo, foi construindo a tua história. Não foi algo que foi assim, você dono de uma ótica, não. Não, já... Teve uma história por trás. Na verdade, eu nunca nem sonhei em ser empresária, nunca. E eu tive muito, assim, eu não tive exemplos na minha casa com pessoas empresárias, né? Meu pai sempre trabalhou, a minha mãe é dona de casa, então não tive sonhos, nunca almejei isso. Eu queria ter um emprego bom. E qual foi o start que você disse assim, cara, vou ter minha ótica? Quando foi que despertou isso em você? Foi quando eu estava trabalhando no laboratório e eu via o quanto de erros as óticas tinham.
a falta de conhecimento básico para vender um óculos. Então, na época, eu era a peneira, eu recebia os serviços da ótica e eu passava para as subjacências do laboratório. E eu percebi o déficit. Como é que uma pessoa tem uma ótica e não sabe como é que vende um óculos? Não sabe como é que é um grau, não sabe uma armação. Então, foi aí que eu pensei, eu digo, se eu sei disso, imagina eu tendo a minha empresa. Né? Só que demorou muito tempo para que eu conseguisse a primeira, mas depois que eu passei a entender, né, de fato, a qualidade que você pode produzir para um cliente sem ter que muitas vezes mentir, sabe? Vender algo, entregar outro. Então, Sim. isso é bem comum, né, Juliana? Até hoje. Demais, demais mesmo. Principalmente para quem vende serviço, isso é incrível. E promete, assim, entrega outra coisa. Aí acaba que, assim, o cliente não me entende, então ele sai por enganado e ele passa o tempo, o ano todo, 2 anos usando óculos. Legal. Sendo errado. Entende? Uma pergunta. Quando você decidiu abrir tua ótica, agora eu vou começar a minha ótica. Quais foram os maiores desafios, se você puder citar 3 aí, os 3 maiores desafios que você encontrou no caminho, já que você ainda não tinha empreendido e era ali... Primeiro voo que você ia fazer na área como empresária. Quais foram esses desafios que você pode citar? Cara, passei por esses desafios aqui, Rafa, que foi bem difícil para mim. Quais foram eles? Bom, o primeiro foi uma briga comigo mesma. Eu sempre ouvi das pessoas que eu não tinha capacidade. Sempre. De todas as pessoas que passaram pela minha vida, que me conheceram na época, diziam, Ju, você não tem capacidade, não tem capacidade de liderar, não tem capacidade. Você tem um coração muito bom, muito mole, e para ser empresário é dureza, não sei o quê. Eu digo, esse foi um dos principais. Okay. Né? Quando eu desbloqueei isso, quando eu digo, poxa, mas e se eu não tentar? E aí eu comecei a tentar. O segundo ponto foi financeiro. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu não tinha apoio e eu também não tinha dinheiro. Entendeu? E o terceiro foi... Espera aí. Acho massa esse segundo ponto aqui que você disse que não tinha dinheiro. Como foi que você fez para iniciar? Então, você vendeu para depois entregar, você pegou emprestado. Qual foi o movimento que você fez para colocar essa primeira ótica, já que você não tinha dinheiro? Olha, eu não tinha muito dinheiro. Eu tinha um dinheirinho que dava para comprar 10 armações. Certo. Legal. Então, foi com essas 10 armações que eu comecei. Tá. Então, a gente tinha um pequeno capital para levantar 10 óculos. Muito pouco mesmo, porque até para que eu conseguisse mostrar as bandejas, era uma bandeja, Rafa, muito pequenininha assim, ó, com 10 armações. Eu chegava e oferecia, as pessoas diziam assim, só tem essas? Eu digo, só tem essas, mas essa aqui combina tanto com você. E aí... A gente tá falando de quanto tempo, especificamente? Que tu não tinha dinheiro para colocar a ótica... Hoje faz quantos anos? 7 anos. 7 anos. 7 então, anos. A vida pode mudar rapidamente, né? Legal. Então, o terceiro ponto foi dívidas, que você estava falando. Dívidas. Me conta, você tinha dívidas antes de entrar na ótica ou fez dívida depois que entrou na ótica? Quando houve a minha primeira separação, ele me deixou com muitas dívidas. Tá. Né? Eu já era optometrista e ele me deixou essas dívidas e o dinheiro que eu tinha... eu tinha essas armações, comprei essas armações para tentar levantar um capital para pagar as dívidas. Entendi. E esse aí foi um desafio gigantesco também no caminho. Foi muito, muito grande. Muito mesmo, assim. Foi difícil demais. Mas eu nunca desisti, né? Entendi. E Juliana... Teve algum momento assim que você disse, cara, não tem jeito, eu não vou voltar pra trás. Exatamente. É isso aqui e ponto final. Teve algum momento como esse? Teve demais. Qual foi o momento assim que você disse, cara, eu não volto pra trás? Qual foi? Foi quando eu lembrei de tudo que eu passei no CLT. E quando eu lembrava que as pessoas diziam pra mim que eu não ia conseguir, era esses momentos, foram vários momentos, né? Mas esses momentos em específico diziam, eu vou, porque assim, se não der certo, o máximo que eu posso o que pode acontecer comigo é eu voltar a ser CLT. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Então foi uma decisão que eu tomei de não desistir e de aos pouquinhos, sabe? O que acontece? Quando eu iniciei, eu com essas 10 armações,
Em 6 meses, eu já estava com mais de 500 armações compradas, estava vendendo, estava recebendo. E aí, foi fluindo. Ainda era sozinha ou tinha alguém te ajudando já nessa época? Tinha o meu marido atual, né? Ele me ajudava no sentido de dirigir para mim. E Sendo eu já apoio, tinha né? funcionários. Ele dirigia, aí já tinha funcionário, viu? Tinha um funcionário. Legal. E durante 6 meses, foi 6 meses que durou isso aí, esse tempo mais escasso, né? Aí eu consegui pagar tudo em 6 meses. Legal. Também. Eu sempre digo, aqui até a Juliana também é bem testemunha disso, que assim, ó, não existe pobreza que resista a pelo menos 14 horas de trabalho todos os dias, gente. Se você tem um produto na mão, um serviço que você sabe que tem qualidade, cara, senta a madeira pra realmente bater perna que a coisa acontece, né? Você imagina? Exatamente. Eu não consigo entender as desculpas, né? Que hoje em dia muitas pessoas se contam, né? Se contam para não tentar, para não chegar aonde quer, né? As pessoas preferem ficarem estagnados e ficar na mesma vida, né? Então, isso não acontece comigo. Eu sempre quero estar em busca de mais conhecimento. Com certeza. E aí você tira, né? A Juliana começou lá sem nada, com 10 óculosinhos. E hoje a gente está com quantas óticas? 5? 5 lojas. E estamos indo aí para mais, né? Deus quiser. Sim. E o mais bacana que a gente vai conversar aqui também, gente, é que hoje a Juliana é mentora de donos de ótica. Olha só onde foi que a caminhada te levou, né? Vamos já chegar nesse ponto, tá? Tá certo. Agora, um ponto bem especial, Juliana, já pegando esse gancho, hoje, o que você acredita que são os maiores erros dos donos de óticas quando eles pensam em, de fato, alavancar as suas vendas, ter o time comercial, enfim, esse tipo de coisa? Quais são os erros que você acha assim, esse aqui é básico, mas a maioria comete esses erros e acaba travando o resultado? Quais são eles? Não entender que o funcionário não é um custo. É uma das principais. O funcionário, ele é uma base, ele é uma estrutura onde você vai evoluir como empresário, mas muitos tratam como um custo, muitos têm medo até de contratar, muitos não valorizam o funcionário como deveria. E foi aí que quando as pessoas me falavam que eu não poderia ter funcionários porque eu era coração bom, foi onde eu virei o meu jogo nesse sentido. Eu passei a tratar como eu nunca fui tratada. Perfeito. E hoje eu chamo eles de meu mecanismo único. Hoje eu chamo eles eles são a base da minha empresa. Eu dependo deles e eu faço de tudo para sempre, assim, respeitá-los, né? Mas também cobrar, né? Ter o pulso para cobrar. Então, é um dos erros que muitos donos de ótica, não só donos de ótica, mas muita gente de outros segmentos também cometem. Tem outras coisas também que o empresário, dono de ótica, eles são assim, eles são travados. É como se eles achassem que só aquela estrutura que eles vivem é o suficiente, só aquela modalidade de captação é suficiente e não é suficiente. Você precisa buscar novos caminhos, você tem que buscar novos conhecimentos e eles não querem estudar. Eles não querem aprender coisas novas. Mas esse é um desafio, não é só do mercado de ótica, tá, Joana? Eu acredito sim. Assim, quando se fala de estudar, tanto empresários quanto vendedores não estudam. Não. Vai todo mundo na força do braço, e na força do braço chega um momento que a gente cansa. Não tem jeito. Ok, segura aí, toma água que eu vou fazer uma chamada aqui, deixa eu aqui pagar aqui o feijão, né? Gente, mais uma vez, facilita consórcio do meu amigo Júnior. Tá pensando aí em adquirir sua carta de crédito, fazer um planejamento aí para sua próxima loja, de repente, para o seu próximo veículo. Fala com o Júnior que com certeza ele vai poder te ajudar. Tá aí, facilita consórcio, tá passando aí também no nosso telão. Também aí, Gilvan, GB Designer, uma empresa sensacional que nos ajuda aí na questão de deixar a loja mais bonita, na parte de comunicação visual. Fera também, outra pessoa que eu não posso deixar aqui de fora de agradecer, meu amigo Thiago e a Carly, TH Motos K, veículo é com eles, não tem jeito. E outra coisa é, meus amigos também, da Rony Top Case,
top, sensacional, que também tá sempre com a gente nas parcerias. E aí a Juliana já tá aqui, já tá fazendo aqui o caminho com a gente, né? E não posso deixar de fora a Sonai Inside Sales, né? Que é a minha empresa também de prestação de serviço, quando se fala de marketing, estratégias comerciais, anúncios patrocinados, tudo que você precisa para vender ainda mais. Precisou de algo do tipo, fala com a gente que a gente pode te ajudar, beleza? Então, ok. Juliana, vamos agora pro próximo assunto. Eu lembro muito bem, há mais ou menos um ano, 2 anos atrás. Um ano. Um ano, não, 2 anos. 2 anos. 2 anos atrás, não tô nem falando da ótica agora, que você disse assim, Rafa, eu gostaria de ser mentora. E aí eu lembro que você veio e queria ser mentora de milhas para cartão de crédito, porque você dominava muito bem isso. Rafa, eu quero isso aqui, acho massa, eu uso as milhas para viajar e tal. Como é que a gente pode fazer? Aí eu fui lá e te ajudar a montar a tua mentoria. Montamos, inclusive a mentoria de milhas. Só que no meio do caminho você vendeu e depois você descobriu que não era aquilo que você queria. Aí você disse, Rafa, eu acho mesmo que eu quero ser a mentora de ótica. E aí a gente foi lá, fez um novo desenho e você começou. E de lá pra cá a coisa tem tomado um ritmo e uma frequência muito alta. Hoje você já tem mentorados, hoje você já está caminhando, e é tanto que está aqui no RhinoCast. É verdade. Né? Que foi o objetivo lá, que eu sempre quis, foi trazer os meus clientes que estão com resultados, que tiveram nosso apoio. Minha amiga, como foi essa história de você virar mentora de ótica? Ai, meu Deus. Eu acho que, olha, ótica, como eu desde muito novinha, eu tô nesse segmento, eu não tive tanto medo. Mas de ensinar, da responsabilidade de ensinar outra pessoa a faturar, porque a gente já fatura, eu sei como é os caminhos, mas ensinar e aprender metodologias foi, assim, o maior desafio da minha vida. Está sendo um dos maiores desafios da minha vida, mas está sendo também o mais gratificante. É gostoso, né? É demais. Quando a gente consegue ajudar outras pessoas, poxa vida, é sensacional. É um negócio assim que você... Quando a pessoa te manda, Juliana, acabei de fazer tantas vendas. Poxa, ai meu Deus. Eu fico mais feliz e fico mais ansiosa até do que eles, quando eles estão em atendimento. E hoje você tá aí praticamente com mentorados de todo o Brasil. De todo o Brasil. Olha que massa, né? Que coisa maravilhosa. Então a Juliana, gente, para quem não sabe, é mentora de ótica. Ela tem ajudado donos de óticas a construírem negócios que são lucrativos, né? O que ela aplica nas óticas dela, ela duplica para outras pessoas. Então, se você tem uma ótica, tá pensando aí em, de fato, alavancar aí nas estratégias de ótica, ela é a pessoa certa para te ajudar. Sim ou não? Exatamente. E é uma metodologia simples, sem tráfego pago inicialmente, né? A gente precisa trabalhar, a gente trabalha, na verdade, na mentoria, a estrutura para receber, consequentemente, o tráfego, né? Muito massa, muito massa. Juliana, agora me conta uma coisa. Você já está sendo mentora de óticas, né? Donos de óticas. Você já está com as lojas funcionando. A gente tem te ajudado também em algumas estratégias comerciais que você tá aplicando. Para quem não sabe, a Juliana também é minha cliente de duas coisas, né? Uma de mentoria e outra também da Sonai Inside Sales, que a gente ajuda ela de algumas coisas, estratégias comerciais. Minha amiga, qual é a visão que você tem para os próximos, vou falar aqui, 12 meses? Qual é a tua visão? O que você gostaria de atingir de resultado? Vamos falar da mentoria. Da mentoria. Da mentoria para dono de ótica. O que você espera? Bom, primeiro conseguir ajudar, né, quanto mais pessoas possíveis a terem resultados que eu tenho hoje nas empresas, né? Esse é o meu maior desafio. Mas você está perguntando em termos de números... Não, eu tô pensando de perspectiva, assim, que você... De números é consequência do que a gente vai fazer, exatamente. Né? Então, tipo, você pretende, de repente, viajar para outras cidades, fazer eventos presenciais? Sim, eventos presenciais. Isso passa na tua cabeça? Passa. Palestras, né? Eu preciso destravar isso, né? Porque falar com você aqui no 1 a 1 ou com um mentoriado meu, né? Por chamada de vídeo é uma coisa, mas eu preciso destravar essa parte de fazer palestras e eu almejo sim. Segura aí. Para você que também tá passando por esse desafio que a Juliana tem,
que é de falar em palestra, de fazer evento presencial, de ter sua mentoria, vem aí a Academia de Treinadores, viu? Sério? Seríssimo. Vai ser top, hein, mano? Em primeira mão, viu? Primeira mão vem a Academia de Treinadores, que é no Rinoceronte, onde a gente vai desenhar toda a estratégia para você fazer seus eventos presenciais, enfim. Um negócio legal. assim surreal. Vai ser massa. Então, provavelmente serão 2 dias de evento. Então, vai ser realmente incrível. Ok. Bacana. Então, como mentora, tem muito caminho pra gente seguir. Tem muito. Agora, vamos falar de óticas, das óticas. Certo. Hoje, a gente tem 5 óticas. Sim. Qual é o maior desafio que tu encontra para gerir 5 óticas, Juliana? Ai, é o tempo. É o tempo mesmo. Mas não chega a ser bem assim. O maior desafio é a gestão de pessoas. A gestão de pessoas é um dos maiores desafios, né? Porque a gente trabalha com várias cabecinhas pensantes diferentes. É a questão também da parte da organização em si, né? Requer um pouco mais de tempo da gente, uma atenção maior, mas se a gente for resumir, a gestão de pessoas é um pouco mais complicada, né? Que se você não souber, se você não tiver estrutura, você não aguenta a pressão. Principalmente estrutura emocional, né, Juliana? Principalmente. Tem gente que suga a tua energia até você ficar realmente zerado. Complicado. Agora, Juliana, vamos lá. Digamos que tem aí várias óticas assistindo a gente, tá? E vários empreendedores de vários segmentos. Se você pudesse hoje falar sobre 3 estratégias práticas que a pessoa pode agora, escutando a gente, e já pensar e aplicar no outro dia, assim, no negócio dela, o que você diria? Faz isso, isso e isso que vai te ajudar a alavancar as tuas vendas. Primeira delas, o que você daria de conselho? Por exemplo, meu amigo Isaac, falamos que o Isaac tem uma ótica. Isaac, faz isso aqui. Qual seria o primeiro ponto? Primeiro é humanizar nas redes sociais. Legal. Aparecer de fato. Não tem uma velocidade maior, não tem um acelerador mais potente do que isso. Quando você consegue aparecer, destravar essa parte, você humaniza o seu perfil, humaniza a sua empresa, né? As redes sociais hoje em dia é a base, né? A nossa base de captação de vendas. Então, muitos estão escondidos e as pessoas elas não querem comprar de loja, elas querem comprar de pessoas. E quando o empresário, seja ele de qualquer ramo, ele destrava essa parte, foi a minha virada de chave, foi começar a fazer isso. E aí, hoje eu faço, mas com menos energia, porque eu já coloco a minha equipe para fazer. Legal. Então, o primeiro ponto... Anota aí, viu, Isaac? Se você pensar em ter uma ótica. O primeiro ponto é aparecer nas redes sociais. Seja você ou seja o seu time. Gerando ali um relacionamento com as pessoas. Exatamente. Okay. Mas então, isso é uma construção de autoridade. Legal. Então, inicialmente, o dono aparecendo é o outro nível. Sabe? É outra pegada, né? Outra tanto que pegada. A gente vê hoje, até no podcast passado, eu conversei isso com o Alex, que assim, os donos hoje estão mais à frente. Por exemplo, a gente vê aí o dono da CIMED. Enfim, a galera tá toda à frente. Você já viu o dono da Avan? Todo mundo, né? Pois da Magalu. Sabe, até brinca assim, o pessoal quer vender sem aparecer. Quem tá aparecendo não tá com dificuldade de vender. Dificuldade, e ainda mais sem aparecer. É o que eu costumo dizer, se você não gosta de aparecer, você também não gosta de dinheiro. É isso aí. Então, ok. Primeiro ponto é aparecer nas redes sociais. Criar um posicionamento. Então, você que ainda não aparece nas redes sociais por vergonha, por timidez, qualquer coisa do tipo, mete a cara e vai, ok? Segundo ponto é, qual seria a próxima estratégia? Aparecer nas redes sociais. E agora, qual o próximo passo? Treinar a sua equipe. Treinar a sua equipe. Treinar a sua equipe, ensinar vendas consultivas, guiar o cliente, de fato, a uma compra de qualidade que vai agregar valor tanto para a empresa como para o próprio cliente final. Então, esse treinamento, ele é indispensável. Tá? Legal. E se a pessoa, no caso, né, desculpa, se a pessoa não tem funcionários, ela tem que passar por esse processo de aprendizado, de treinamento de pessoas, enfim. Inclusive, deixa eu falar aqui, ó, dia 15 de junho, em Fortaleza, vai acontecer a virada. Um evento comigo, aonde a gente vai mostrar para você
3 pontos principais, que é captação, negociação e fechamento. Quer aprender a vender ainda mais? Vem com a gente, dia 15 de junho. E você que está assistindo esse podcast, vou dar um presente para quem está assistindo aqui, para os seguidores da Juliana, para quem está assistindo aqui também. Na compra do seu passaporte, eu vou te dar de presente mais um para você levar quem você quiser. Olha, que bacana. Top. Legal, né? Bacana. Então, já vou levar a equipe. Dia 15 de junho, não perde, porque vai ser surreal. Vai ser um evento realmente para virar a chave e ter novos resultados. Ok, treinamento. Agora, terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto, Juliana? O terceiro ponto é a gestão financeira. Legal isso. Não tem como, a conta não fecha. Se o dono de ótica não aprende a gestão financeira, ele vai ser fadado ao fracasso. Porque não adianta vender e não ter uma gestão estruturada, onde você consiga ter reservas, onde você vai poder aproveitar os melhores momentos, as melhores ofertas de fornecedores, enfim. Então, tem que ter um caixa saudável. O preparado sempre vence, né, gente? Exatamente. Não tem segredo. As melhores oportunidades, quem tem dinheiro no bolso, pega as melhores oportunidades. E é muito comum que a gente vê os empresários faturam, por exemplo, gente que fatura 100 mil, 200 mil reais, e tá no vermelho, irmão. Não, eu não consigo entender. Por quê? Porque ele pega o dinheiro da empresa e usa como pessoa física. E aí a coisa desanda. Então, gente, isso aqui que ela tá falando é muito importante para qualquer segmento. Não mistura CNPJ com CPF, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Em algum momento você vai precisar de dinheiro para a empresa e não vai ter. Legal? Exatamente. E tem um amigo que diz assim, ó, CNPJ rico, dono pobre, né? Não adianta o CPF ser rico e a empresa ser pobre. É o contrário. Então, sempre empresa saudável para a gente poder pegar as melhores oportunidades. Exatamente. Juliana, hoje, se você pudesse assim, dar dicas básicas nessa questão das finanças aí, o que o cara não pode fazer, o dono de ótica? Ele não pode fazer tal coisa porque vai prejudicar ele. Eu lembro, só pegando aqui um gancho, que você falou uma vez para mim assim, Rafa, eu comprava muita armação de luxo, cara, que me descapitalizava. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Foi assim. Quando eu fiz a minha primeira compra, consegui um cadastro em um grande fornecedor. Poxa, eu fiquei tão feliz, mas foi assim, uma felicidade momentânea. Porque eu achava que eu ia subir a régua da empresa, tendo marcas muito caras, né, de renome. Atraiu alguns clientes, mas na época foi assim, estourou toda em dívidas, em boletos, a mercadoria ficou parada e eu fiquei sem capital para investir mais, porque eu tinha que pagar os boletos e acabei ficando descapitalizada. Então você acredita que se a pessoa não tiver o público que compra esse tipo de produto um nível mais alto, ela não deve comprar isso? Inicialmente não, né? Tem que ter muita cautela para fazer isso, porque o que acontece? Você, além de você estar propagando uma marca que não é sua, o custo é muito mais alto, né? E para você vender, dependendo do local onde você está, você pode ficar com a mercadoria encalhada. Entendi. E eu não sei se isso já mudou, Juliana, mas antes de você, eu já atendi várias óticas no sentido de marketing, vendas, comunicação visual na época e tal. E era muito comum, eu não sei se é hoje ainda, o pessoal vender muito no carnê. No carnê, existe isso? Mas muito. No interior, principalmente. Mas... Vocês já passaram por isso, gente, também, nessa época aí, ou não? Tem demais, tem muito. Ainda roda muito isso? Roda. Na minha empresa, não, porque eu já uso estratégias que não utiliza tanto, né? Mas, vez ou outra, acontece uma pessoa procurar. Mas eu conheço muitos empresários que estão, assim, bem difícil, porque precisa vender dessa forma. Ficam conectados a isso e não conseguem largar isso. Não consegue sair, isso. É uma bola de neve. É uma ruptura, porque assim, você tem que fazer literalmente uma ruptura para sair disso. Exatamente. Aí qual é a ruptura que muitos querem usar? Baixar o preço. Não é assim, muitas vezes não é necessário baixar o preço para poder não vender no crediário, né, no boleto, no carnê próprio. Não é necessário.
Entendi. Entendeu? Eu vejo muito que isso é muito comum. É igual. É muito comum. É cultural do mercado de ótica. Sim. Né? Eu não sei em outras cidades, mas aqui no Ceará isso é bem muito, comum. Tem demais. Mas assim, outro ponto é que eu vejo que essa questão de cultura de venda de alguns setores é bem comum também. Por exemplo, o mercado de cosmético também, não sei se você lembra, o pessoal que vende Avon, Natura, Boticário, também era do mesmo jeito. Isso. É no fiado ali, né? Vai Exatamente. lá, me paga por semana, por mês. É, desse jeito. Aí, cara, mora, né, o que a gente chama de ir pro próximo nível. Muitas vezes você vai ter que abandonar alguns clientes para encontrar novos clientes. É. Faz sentido isso? Faz demais, muito. Porque você acaba perdendo alguns clientes que você já tem, que Sim. estão acostumados a comprar daquela forma. E aí precisa encontrar novos clientes que te paguem no cartão, te paguem à vista. Então aí é um outro movimento, né, Juliana? É um pouco difícil, principalmente no interior, né? Hoje em dia já está bem melhor, como eu falei, mas no interior essa cultura é muito grande. E principalmente, assim, além de ser no crediário, as pessoas querem comprar, não querem dar uma entrada, sabe? Só querem pagar quando o óculos chega, ou seja, a gente, como dono de ótica, a gente faz um investimento no laboratório, nas armações e tal. Porque nós vendemos a ideia, nós não vendemos o produto. É diferente quando eu pego essa caneca, eu vou comprar e eu já levo. O óculos não, eu preciso vender o modelo da armação, depois ele vai para outro lugar, depois é que ele volta pro... Então, nós vendemos uma ideia. Aí, o que eles têm? Eles têm na mente, os clientes finais, né? Eles têm na ideia que, não, já que eu não vou levar, então eu não vou pagar agora. E isso é um pouco complicado para a gente desfazer essa cultura. Entendi. Entendeu? E isso aí é bem comum, tá, gente? Então, você que tá passando por isso, tá na hora de romper. Tá. Tem jeito. Tem jeito. Aí, Tem jeito. Fala com a Juliana que ela já te passa as estratégias do que ela tá fazendo, tá? Então, você, minha amiga, dona de ótica, que tá aí, de repente, com dificuldade de colocar essa estratégia em prática, a Juliana com certeza pode te ajudar a ir pro próximo nível, legal? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui em outro assunto aqui, Juliana. Hoje, tem algum caso, assim, real hoje que você tem que... pessoas que passaram também com você ali dentro da ótica e hoje também já tentou a ótica deles ou não? Que trabalhou contigo e de repente agora tem uma ótica, assim como aconteceu com você, que virou dona de ótica, tem algum funcionário teu também que virou dona de ótica ou não? Bom, teve, mas não foi uma boa experiência para mim. Né? Entendi. Virou concorrente? Não é que virou concorrente, ele precisou fazer coisas que não deveriam. E acontece bastante, né? Demais, infelizmente. Infelizmente, quando uma pessoa vai, aprende e sai e coloca uma loja, concorrente aparece tanto sendo através da nossa empresa como não. Então, a concorrência a gente precisa aceitar, né? Precisamos aceitar isso. Agora, quando acontece da forma que aconteceu comigo, aí já muda um pouco o quadro. E, gente, isso é bem comum assim no mercado, porque a gente sabe que nem tudo são flores, né? Não. Então, você tem que estar muito blindado emocionalmente para passar por todo tipo de desafio. São muitos desafios. Porque não tem a ver só com venda, só com entrega, não. Tem a ver com pessoas, com caráter, sabe? Então, é bem interessante que o dono da ótica, ele trabalha a inteligência emocional dele, né, Juliana? Demais, Rafa. Demais. Hoje, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, quanto que você acha que ter uma inteligência emocional ajustada é importante para gerir um negócio de sucesso? É 11. 11? Precisa ter. Precisa, porque são muitos detalhes. Você tem que resolver tudo, né? No final, a tomada de decisão final é sempre da gente, então tem que ter um emocional muito... Tanto faz a parte de vendedores, como a parte de cliente final, né? Como a gente trabalha com seres humanos, a gente não consegue agradar todo mundo. E muitas vezes acontece por exemplo, um cliente final diminuir o seu trabalho. Acontece, né? Isso. Acontece, né? Muitas vezes há uma falta de entendimento, né? Enfim, a clareza nas vendas bem importante. Isso deixa a gente muito, assim, muito para baixo, porque a gente sabe que nós não somos aquele momento. Sim. Porque eu costumo falar que nem as pessoas não são um momento, né? A gente não pode definir, mas muitas vezes aquele momento
acaba trazendo pra gente, psicologicamente, assim, um peso, sabe? E, cara, hoje isso foi um assunto que eu cheguei conversando com o Isaac hoje, sobre saúde mental, Sim. né? A gente começar a ter um pouco mais de atenção sobre as coisas que sobrecarregam você. Isso. Porque se você não tirar essas pessoas das suas costas, ela vai quebrar sua coluna. Não tem jeito. Isso. Pessoas, serviços, produtos, se você pegar muita responsabilidade e de repente você não aguentar, você quebra. Com certeza. Quebra emocionalmente, quebra financeiramente. Agora, eu vou pegar esse gancho. O que a Juliana faz hoje para desopilar, ok? Eu já vi que ela gosta de cavalo, né? Quem acompanha lá. Então, o que você usa como escape para você, pô, eu preciso fazer isso aqui para me aliviar minha mente? Sim, sim. O que você faz? Meus filhos, todos os dias, né? Eles me tiram, me desconectam. É uma parte onde a gente tem o nosso momento todos os dias. Eu gosto muito também de assistir filme. Eu me desligo total. Eu acho top também. Faz tempo que eu não assisto. Eu gosto muito de assistir filme. Top. Viajar e andar de cavalo, né? Hoje em dia, eu não gostava disso, né? O Demi que me ensinou. Mas tô pegando gosto. Uma coisa maravilhosa. Então, gente, a gente precisa ter algum escape, né? Não tem jeito. Então, tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de pescar, enfim. É você encontrar o seu escape. Porque quando você tá bem consigo mesmo, aí você consegue estar bem com todo mundo. E flui tudo muito melhor, né? Flui demais. E outra coisa, né? Quando você se desliga, parece que as ideias fluem melhor pra você. Rapaz, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Parece que a coisa, assim, flui de uma forma. E quando, não sei se já aconteceu contigo, mas toda vez que eu tô viajando, eu vendo. Olha que legal. Toda vez que eu tô viajando, eu vendo. Geralmente a pessoa vem comentar alguma coisa e aí eu vou abrindo conversa e aí de repente eu tô vendendo. É um negócio, é incrível. Mas já aconteceu comigo também, já. Pra você que tá usando as redes sociais, eu vou agora dar uns ganchos aqui, tá? Sim. Pra você que usa as redes sociais e quer ver os picos aumentarem de engajamento, existem alguns momentos, Juliana. Um deles é quando você tá viajando. Sim. Ok? Quando é polêmica, aconteceu alguma polêmica, alguma coisa, explode, ok? Outra coisa é quando você conquista alguma coisa, um carro novo, uma casa nova, alguma coisa. Então, tem várias coisas que acontecem aqui nesse movimento. E o que você tem que ficar antenado? É que nesses momentos você precisa vender. Sim. Não pode perder a oportunidade. Não, de forma alguma. Sempre você tem que estar atento para abrir conversas, relacionar e vender. Sim. Se a pessoa deixar um coraçãozinho no meu Instagram, eu vou chamar ela. E aí, irmão, tudo bom? Como é que você tá? E eu vou desenvolver uma conversa. Lógico que eu não vou chegar vendendo. Sim, a gente vai abrir uma conversa para poder desaguar em vendas. Sim. Tudo é intencional. Tudo tem que ter Então, você que vai viajar, você que tem alguma coisa para conquistar, fique atento a todo mundo que vai estar comentando, curtindo, deixando um coração para que você possa vender. Exatamente. Pegou o código aí ou não? Peguei demais. Então, ok. Juliana, você disse aí que gosta de viajar, gosta de cavalgar, não era um hobby seu, mas está sendo agora. Tá. E eu tô vendo lá que você está construindo uma piscina belíssima lá, que me convide, viu, pro churrasco. Já está convidado, já falei pra você. O convite é vitalício, tá? Pra você ir até a minha casa. E o áudio tá ficando lindo, hein? Tá, sim, tá. Depois vocês olhem aí no Instagram dela que ela compartilha de vez em quando, gente. Gente, a gente tem que ver todas as vezes que nós estamos evoluindo, né? Sim. A gente não pode parar de evoluir. Muitas vezes, quando a gente deixa de sonhar, a gente para de progredir. Isso. E muitas vezes o empresário para de sonhar, Juliana. Eu não tenho essa experiência de parar de sonhar. Eu sempre fui muito sonhadora, então... Mas eu acredito sim que tem pessoas que muita gente que para de sonhar, vive na rotina louca e para de sonhar. E isso acaba barrando com que ele cresça. Porque a ação, ela é sempre movida pela emoção. Pela emoção. É a emoção que é o combustível para você agir. Eu costumo pensar assim que o sonho, ele não é aleatório. Não. O sonho, ele é algo que Deus coloca no coração da gente e aí a gente passa a martelar. E aí começa a agir, né? Então, o sonho, ele não deixa de... ele não é algo que vai te descapitalizar. Ele não é algo que... Mas ele é algo que vai acontecer algo para que você melhore nesse caminho até você realizar o sonho. Legal, show. Entendeu? Juliana, vamos falar um pouquinho agora de uma coisa que eu acho que é mega importante.
é a rotina de um empresário ou de um vendedor de sucesso que ele tem que ter. Eu vejo que muita gente se perde na rotina. Demais. Por exemplo, às vezes a pessoa não fez uma agenda programada no dia anterior, aí vai fazendo as coisas de acordo com o que vai aparecendo. Por exemplo, marca um compromisso contigo, chega no dia, a pessoa nem lembrava que tinha marcado um compromisso com você. Acontece muito isso? Bom, agora bem menos, né? Agora bem menos. Eu não sou muito de digital, agenda digital, eu ainda sou da agenda de papel ainda, mas funciona pra mim, sabe? O que você acredita que é necessário para ter uma rotina de sucesso? Organização e foco. Se você não tiver foco na agenda, você se perde. Eu tenho visto que você tem organizado bem a questão de ser mentora Sim. e questão de ser empresária da ótica. Sim. Você organizou ali os dias para ser mentora Sim. e os dias para ser dona da ótica. Isso. E isso te ajudou muito a crescer mais rápido. E muita gente não consegue organizar o dia. Qual é o gatilho, qual é a coisa que você usa para você dizer assim, não, esse dia aqui eu vou fazer isso e você conseguir? É não colocar desculpas para você mesmo. Porque muitas vezes, você diz assim, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. Né? Se você não colocar essas desculpas, não fiz porque eu não quis e pronto. E acabou. Sabe? Quando... Tá com quanto tempo? Outubro, né? Outubro do ano passado foi que eu iniciei esse processo de mentoria. Mas, Rafa, foram 6 anos e meio trabalhando quase de domingo a domingo para a ótica. E esse ano, né? Aliás, no finalzinho do ano passado, eu decidi que eu ia tirar 3 dias de folga, né? Fora o sábado e domingo, tá? Então, eu queria só trabalhar 3 dias na semana. Na verdade, 2 dias e meio, que é quinta, sexta e sábado até meio-dia. Então, eu decidi, foi uma decisão que eu tive de parar. Eu, grávida, né? Tinha tido bebê, na verdade. E aí, eu tomei essa decisão, que eu tenho que tirar esse tempo para minha família, tenho que tirar. E a mentoria surgiu nesse meio tempo, e aí a gente está conseguindo conciliar. Por quê? Porque a mentoria é dentro de casa, a neném fica para lá e para cá, e a gente consegue fazer esse trabalho e curtir também ao mesmo tempo, sabe? Legal. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar. Então, é decisão mesmo, né? Você bloquear a agenda. Eu estava até comentando com o Isaac aqui, que tem um cara chamado Christian, acho que é Christian Barbosa, que ele escreveu um livro junto com Gustavo Cerbasi chamado Mais Tempo, Mais Dinheiro. Depois você busca esse livro, que é muito bacana. E o Christian disse que estava trabalhando muito, estava frenético, um negócio assim, insuportável. E ele ligou para a secretária e disse o seguinte: minha secretária, marca uma reunião sexta-feira de 12 até as 18 horas. E ela, tudo bem, seu Christian, com quem é a reunião? Comigo mesmo. Olha, que bacana. Então, muitas vezes, nós precisamos agendar uma reunião com a gente mesmo. Exatamente. Você ir tomar um sorvete, você ir numa praia, você ir tomar uma cerveja, se você quiser. O que você quiser fazer, você. Você com você mesmo. Gente, isso é tão massa, porque libera você para a sensação de felicidade. Isso. E muita gente não faz isso. A maioria. Hoje eu sei, né? O quantos donos de ótica, que uma das principais reclamações dos donos de ótica é que não tem tempo. Né? Que não tem tempo. Agora, eu fico implicada em saber, se não tem tempo, então é porque está vendendo. E não é assim. E quando não tem tempo, nem tem dinheiro, né? Exatamente, é isso que acontece. Não tem tempo e nem tem dinheiro. E isso tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não pode. Você tá se doando tanto e você não vê resultado no final. Não, a conta não fecha desse jeito. Não conta. O balde está furado e a gente tem que contar onde é que tá o furo do balde, né? Exatamente. Legal? Minha amiga aqui, bate-papo maravilhoso, hein? Então, você que ainda não se inscreveu no canal, já curte, já comenta, se inscreve no canal, tá? A gente vai trazer cada vez mais assuntos maravilhosos como esse daqui. Você que ainda não se inscreveu para o treinamento A Virada aqui em Fortaleza, dia 15 de junho, de 9 às 17, dá tempo. Não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas a próxima edição é dia 15 de junho. E caso não tenha esse, vai ter outros rodando aí pelo Brasil, que com certeza você vai poder participar. Que é um dos pontos que eu quero tocar muito esse próximo semestre aí, Juliana, são os treinamentos presenciais. Sim. Tava até falando com o Isaac que eu já demiti um monte de cliente porque eu queria ficar livre. Foi mesmo. Bacana. Eu tô agora só com algumas poucas pessoas que são muito próximas de mim, que realmente eu gosto de trabalhar, que eu dou resultado, e aí abrir essa comporta aí, literalmente, dos eventos presenciais, porque tem muito caminho pra gente trilhar. Tem, né? bastante. Inclusive, você
que quer ser mentor, assim como a Juliana. Juliana, valeu a pena ter entrado na mentoria lá? Foi incrível, está sendo, né, esse acompanhamento, Rafa, porque eu não tinha noção de como fazer, não sabia nem o que era que eu ia fazer, né? Tanto que você falou que, primeiro, a ideia era milhas, né? Mas, apesar de eu gostar muito, a questão da ótica não tem como. Eu tenho um resultado muito maior na ótica, né? E assim, a tua metodologia, né? A metodologia que você abrange é muito mais fácil, é plausível, é aplicável. É simples, É né? simples. Então, não tem como não dar certo, sabe? Não tem. Eu tenho certeza disso. Se você tem um conhecimento, quer transformar esse conhecimento em dinheiro, a gente pode te ajudar, né? Isso. Então, minha amiga, me fala uma coisa. Hoje, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o Instagram da Juliana? Eu tenho a Juliana Pontes, o meu Instagram oficial como mentora, né? E tenho a Juliana Pontes, né? Eu sou Juliana Pontes, que é o Instagram da optometrista, né? Então, vamos deixar o Isaac, coloca na Isaac aqui pra nós. Ele coloca no negocinho aí e aparece. Aparece? Né? Ele pode deixar que ele coloca. Então, ó, Juliana, hoje, pra mim, foi uma das grandes realizações te receber aqui no podcast. Poxa, obrigada. O bate-papo passa rápido, a gente nem vê o tempo passar, né? É tão gostoso que a gente, caramba, o tempo corre. Isso. Minha amiga, pra quem tá nos assistindo agora, que tá, de repente, passando um desafio nas óticas, que tá aí pensando em desistir, ou de repente não sabe qual caminho seguir, qual mensagem você deixaria para essa pessoa agora, que assim, essa mensagem ela queima no teu coração? Se um dia, quando você abriu sua ótica, foi um sonho que você teve e foi Deus que colocou esse sonho no seu coração. Então, desistir é como se você estivesse desistindo de tudo. E quando você fala em ótica, quando a gente fala em ajudar pessoas. Não é qualquer coisa. Então, você só precisa ajudar mais pessoas e sempre pensar em ajudar pessoas, em fazer outras pessoas enxergarem melhor. E desistir não é uma opção. Entendeu? Então, se você passa a ver o seu cliente como uma pessoa que precisa de algo que você consegue resolver, né? Que está com um problema e consegue resolver, então não tem por que desistir, porque são muitas pessoas com esses mesmos problemas. Você só não está trilhando o caminho correto. Então, para isso, você precisa estudar. Perfeito, legal. Eu estava até assistindo um podcast ontem do Conrado Adolfo, que ele disse assim, ó, você precisa ajudar as pessoas, nem que seja por egoísmo. E eu vou te explicar o que ele disse. Ele disse assim, ó, quando eu ajudo 200 pessoas, mesmo que seja de graça, automaticamente essas 200 pessoas me ajudam. Ajudam. Quem é o mais ajudado no final sou eu. Então, a gente está num mercado que quanto mais pessoas a gente ajudar a enxergar melhor, mais a gente vai ser ajudado. É isso? O dinheiro é uma consequência, Rafa. Então, de ajudar amiga, pessoas. Mais uma vez, obrigado pela presença. Foi incrível te receber aqui. Poxa, então, gente, curtiram o bate-papo aí, Isaac, ou não? Então, uma forte salva de palmas aí pra Juliana, meu. Obrigada. Então, já segue a Juliana. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa teu curtir, envia pra mais alguém esse bate-papo. Bate-papo riquíssimo. Tenho certeza que o próximo vai ser ainda melhor. E a gente tá junto. Vamos pra cima, que a gente tá só começando. E bora pro topo, que o topo é nosso. Vambora.